É isso aí, gurizada. É o seguinte, vamos analisar os resultados do nosso sistema MP0 na primeira rodada. De começo, eu vou dizer que eu estou muito satisfeito, estou muito feliz com o que teve aqui, porque nós tínhamos apenas dados dos campeonatos estaduais. Isso é muito pobre, isso é muito pouco para poder analisar o que poderia acontecer nessa primeira rodada. E ainda assim a gente acertou 5 dos 10 resultados que tiveram. E desses 5, 2 foram perfeitos, com placar redondinho. Tá? Então os que nós acertamos foi Vitória e Remo, com a vitória do Vitória, Atlético Mineiro e Palmeiras, com empate, Curitiba e Bragantino, com a vitória do Bragantino, inclusive exatamente com o resultado, Fluminense e Grêmio, também exatamente com o resultado vitória de 2-1 para o Fluminense, e Botafogo e Cruzeiro, que nós previmos a vitória do Botafogo, só que não por 4-0, mas previmos a vitória do Botafogo. E do lado negativo, nós erramos 5 partidas, sendo elas o Inter e o Atlético Paranaense, Chapecoense e Santos, Corinthians e Bahia, São Paulo e Flamengo, Mirassol e Vasco. Mas dentro desses erros teve algumas coisas positivas. Chapecoense e Santos não teve nada de positivo, foi realmente totalmente errado. Ele previu a vitória do Santos, foi a vitória do Chapecoense por 4-2, não acertou nada nessa partida. Inter e Atlético Paranaense, apesar dele ter colocado nas 3 previsões a vitória do Inter e ter errado feio, o Atlético Paranaense fez um gol, que foi o que ele previu. Só o Inter que não fez nenhum dos 2 que ele tinha previsto. Corinthians e Bahia, a mesma coisa, ele não previu a vitória do Bahia, mas previu que o Corinthians ia fazer um gol. São Paulo e Flamengo, ele não previu a vitória do São Paulo, mas previu que o Flamengo ia fazer um gol. Mirassol e Vasco, ele não previu a vitória do Mirassol, mas previu que o Vasco faria um gol. Então, assim, em termos de dados, ele conseguiu acertar muito bem quais eram as maiores probabilidades, né? Ele acertou metade das partidas, 2 perfeitas, mas ele flertou ali muito positivamente com os placares das partidas que ele errou, né? Com exceção de Chapecoense e Santos. Então a assertividade dele foi alta, né? E com as probabilidades secundárias não conseguiu corrigir muita coisa, ele só conseguiu na segunda probabilidade corrigir que o Mirassol venceria o Vasco, ou seja, era a segunda maior probabilidade que ele trabalhava, e no São Paulo e Flamengo, que o São Paulo venceria o Flamengo lá na terceira probabilidade. Essa era uma que ele estava bem indeciso, tanto que ele apostou primeiro no empate, depois na vitória do Flamengo e depois na vitória do São Paulo, ou seja, ele estava muito confuso com o que poderia acontecer. Ali, Bahia e Corinthians, que foi outra que ele errou, era que ele tinha dado menor confiabilidade de todas, então isso também é uma coisa positiva, embora esse erro, tanto com o Chapecoense quanto com o Santos, tanto com o Chapecoense e Santos quanto com o Inter e Atlético Paranaense, eles foram bem firmes, foram erros categóricos, né? Mas aquele tinha maior chance, maior confiabilidade, ele acertou não o placar, mas acertou que eles empataram, isso também é algo positivo. Agora, com os dados do próprio Campeonato Brasileiro, vai ficar muito melhor dele prever. Se sem esses dados, se só com os campeonatos estaduais a gente já conseguiu ali acertar metade, a minha esperança é que a gente melhore isso muito agora com os dados desses próprios times se enfrentando entre si. Os confrontos deles com eles ajuda muito mais as probabilidades do que deve acontecer. Então vamos torcer que o nosso querido MP0 funcione muito melhor até a gente criar um outro sistema e poder analisar e comparar os resultados deles com os outros. Mas metade, sendo 2 perfeitas, para mim tá ótimo para essa primeira rodada. É isso aí, gurizada. Eu peço que vocês deixem um like, compartilhem se possível e vamos embora até a gente conseguir prever muito melhor esses resultados.